Já estiveste sozinho no teu quarto, com o coração tão pesado que as palavras simplesmente se recusaram a sair? Talvez sejas daquelas pessoas que se ajoelham para rezar, mas em vez de orações estruturadas, o que brota são lágrimas silenciosas que nem tu mesmo consegues explicar. É nesse momento que o teu espírito se pergunta: será que Deus me escuta quando não consigo nem falar? E te asseguro, querido coração, que neste exato instante, algo extraordinário está acontecendo no céu, algo que Santa Teresa de Ávila descobriu e que mudará para sempre a forma como vês as tuas lágrimas. A grande mística espanhola, doutora da Igreja e mestra da oração, viveu estas mesmas experiências que talvez estejas vivendo agora. Ela descobriu que existe uma linguagem secreta entre a alma e Deus, uma comunicação que vai além das palavras humanas e que se manifesta através do que ela chamou de dom das lágrimas. Mas aqui está o que ela aprendeu e que precisa saber. Quando choras em oração, não és tu quem está falando com Deus. É o próprio Espírito Santo intercedendo através de ti de uma forma tão profunda que a tua humanidade só consegue expressar através das lágrimas. ¿Te has dado cuenta de que las lágrimas más profundas siempre llegan cuando menos las esperas? Santa Teresa descobriu que estas lágrimas não são sinais de fraqueza, mas sim evidências de que a tua alma está sendo tocada pelo divino de uma maneira que transcende o entendimento humano. No seu livro da vida, ela revela que havia momentos em que as lágrimas vinham por atacado e que nestes momentos ela experimentava uma união com Deus tão intensa que não conseguia resistir. Por que será que isto acontece? Porque a alma reconhece a presença do Criador e responde da única forma que consegue quando as palavras se tornam pequenas demais. O que está prestes a descobrir mudará a forma como vês cada lágrima que derrama em oração. Santa Teresa ensina-nos que quando choramos no silêncio da oração, não estamos apenas desabafando, estamos participando de um mistério cósmico, onde cada lágrima é recolhida no céu como incenso puro, como súplica eloquente, como prova de que a tua alma está desperta e viva para Deus. Estás preparado para conhecer o que realmente acontece no céu quando os teus olhos se enchem de lágrimas na presença divina? Alguma vez sentiste que as tuas orações não chegam ao céu porque não consegues encontrar as palavras certas? Deixa-me contar-te algo que Santa Teresa descobriu através das suas experiências místicas. Existe uma forma de oração que é mais eloquente que qualquer discurso elaborado, mais poderosa que qualquer petição bem estruturada e mais pura que qualquer ritual religioso. Esta forma de oração são as lágrimas que brotam no silêncio da tua intimidade com Deus, e ela chamou-lhe a linguagem que o céu entende perfeitamente. Santa Teresa de Ávila, no capítulo 19 do seu Livro da Vida, descreve momentos em que se sentia completamente incapaz de formar orações com palavras, mas as lágrimas fluíam de tal forma que ela compreendeu estar vivendo uma experiência profunda de união com Deus. Ela descobriu que estas lágrimas não eram resultado da sua emoção humana, mas sim da ação do Espírito Santo no mais profundo da sua alma. Quando o fogo lá dentro é grande, escreveu ela, por duro que seja o coração, destila como faz um alambique. Consegues imaginar? As tuas lágrimas são como gotas destiladas do amor divino que arde dentro de ti. No céu, segundo a revelação que Santa Teresa recebeu, cada lágrima derramada em oração é recebida pelos anjos como um tesouro inestimável. Por quê? Porque essas lágrimas representam a entrega total da alma, a humildade profunda diante do Criador e a confiança filial de quem se reconhece pequeno, mas amado por Deus. O Salmo 56, 9 confirma esta verdade. Recolheste as minhas lágrimas em teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Cada lágrima é contada, recolhida, valorizada e transformada em intercessão poderosa diante do trono divino. Mas aqui está o mistério mais profundo que Santa Teresa nos revela. Quando choras em oração, não és apenas tu que estás a chorar. És tua alma se unindo ao próprio Cristo que chorou no Getsêmani, que derramou lágrimas por Jerusalém, que se compadeceu da humanidade sofredora. As tuas lágrimas se misturam com as lágrimas de Jesus, e nesta união mística, adquirem um poder redentor que pode tocar não apenas a tua vida, mas também as vidas daqueles por quem intercedes em silêncio. Compreendes agora por que Santa Teresa dizia que as lágrimas na oração são água que cai do céu?
Imagina por um momento esta cena. És tu, ajoelhado no teu quarto, talvez depois de um dia difícil, carregando no coração dores que nem mesmo consegues nomear. Começas a rezar, mas as palavras não vêm. Em vez disso, começam a brotar lágrimas silenciosas que escorrem pelo teu rosto sem que possas controlá-las. Sabes o que está acontecendo neste exato momento no céu? Santa Teresa de Ávila, através das suas experiências místicas mais profundas, recebeu a revelação de que neste instante Deus Pai inclina-se do seu trono e com ternura infinita recolhe cada uma das tuas lágrimas como se fossem pérolas preciosas. A santa doutora da Igreja descobriu que existe uma dimensão espiritual invisível aos olhos humanos, mas real como a própria vida, onde as lágrimas derramadas em oração são transformadas em algo extraordinário. No livro do Apocalipse 8:3-4, lemos sobre o anjo que apresenta o incenso das orações dos santos diante de Deus. Santa Teresa compreendeu que as lágrimas são exatamente este incenso, uma forma purificada de oração que sobe diretamente ao coração de Deus sem passar pelos filtros da mente humana. Quando choras em oração, as tuas lágrimas são levadas pelos anjos como oferendas sagradas que agradam mais ao Criador do que qualquer sacrifício externo. Pero há algo ainda mais profundo que ela descobriu e que mudará a forma como vês as tuas lágrimas para sempre. Santa Teresa ensina que cada lágrima derramada em oração não apenas chega ao céu, mas é transformada em graça específica para a tua vida. É como se cada lágrima fosse uma semente plantada no jardim celestial que germinará no tempo perfeito de Deus como bênção, como resposta, como transformação. Ela escreveu: estas deixarão regada esta terra seca e são uma grande ajuda para ela dar fruto. E tanto mais, quanto menos caso delas fizermos, porque é água que cai do céu. Já percebeste que depois de chorares profundamente em oração, algo em ti fica diferente? Santa Teresa explica que isto acontece porque no céu, Deus não apenas recolhe as tuas lágrimas, mas envia de volta para a tua alma uma chuva de consolação e fortaleza. É um ciclo divino. As tuas lágrimas sobem como vapor de oração pura e descem como chuva de graça transformadora. Por isso ela dizia que as lágrimas verdadeiras na oração são muito confortadoras e pacificam e não alvorotadoras. Nunca mais verás as tuas lágrimas como sinal de fraqueza. Agora sabes que são sinais de que Deus está trabalhando profundamente na tua alma. Existe um momento na vida espiritual em que nos damos conta de que há sujidades na nossa alma que não conseguimos limpar apenas com esforço próprio. Já sentiste isto? Aquela sensação de que por mais que te esforces para ser melhor, há camadas de orgulho, de mágoa, de medo que parecem coladas ao teu coração como manchas impossíveis de remover? É precisamente neste momento que Deus, na sua misericórdia infinita, oferece-te um dos métodos de purificação mais profundos e eficazes que existem: as lágrimas sagradas derramadas em oração. Santa Teresa de Ávila descobriu, através das suas experiências místicas mais intensas, que quando choramos verdadeiramente diante de Deus, não se trata apenas de um alívio emocional, mas de um processo de purificação espiritual que ela comparou ao trabalho de um alambique divino. Ela escreveu: quando o fogo lá dentro é grande, por duro que seja o coração, destila como faz um alambique. Compreendes a profundidade desta imagem? As tuas lágrimas são como o produto destilado de uma alma que está sendo purificada pelo fogo do amor divino. Cada lágrima leva consigo impurezas da alma que só o próprio Deus consegue identificar e extrair. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a contrição profunda, muitas vezes expressa através de lágrimas, é essencial para a verdadeira conversão. Mas Santa Teresa vai além e revela-nos o mecanismo espiritual por detrás desta verdade. Quando choras em oração, o teu orgulho é lavado, a tua dureza de coração é amolecida e a tua alma é colocada num estado de humildade e receptividade que permite a Deus trabalhar em ti de formas que antes eram impossíveis. É como se as lágrimas fossem a chave que abre as portas mais trancadas do teu interior para a ação transformadora da graça. No céu, cada lágrima de purificação é vista como um passo concreto de santificação. Santa Teresa ensina que os anjos se alegram quando uma alma chora verdadeiramente em oração.
porque sabem que essa alma está permitindo que Deus a transforme de dentro para fora. Queres saber qual é a frase mantra que Santa Teresa nos deixou sobre este processo? Que nada te turbe, que nada te espante, que em a Dios tiene nada lhe falta. Quando permites que as lágrimas purifiquem a tua alma, descobres que Deus é suficiente para tudo e que nada no mundo pode perturbar verdadeiramente quem encontrou o seu tesouro no céu. Alguma vez te perguntaste por que as lágrimas mais profundas da tua vida sempre vêm acompanhadas de uma sensação estranha de não estares sozinho no teu sofrimento? Santa Teresa de Ávila descobriu um dos mistérios mais belos e consoladores da espiritualidade cristã. Quando choras em oração, especialmente nos momentos de maior dor e abandono, estás participando misticamente da própria paixão de Cristo. Não és apenas tu que estás a chorar. És tu unindo as tuas lágrimas às lágrimas que Jesus derramou no Getsêmani, às lágrimas que ele chorou sobre Jerusalém, ao suor de sangue que brotou do seu rosto na agonia da cruz. A santa doutora da Igreja compreendeu que existe uma comunhão mística entre todos os que sofrem com amor e que Cristo, como cabeça deste corpo místico, recolhe todas as lágrimas sinceras e as une ao seu próprio sacrifício redentor. Quando Lucas 22:44 descreve Jesus suando sangue na oração, Santa Teresa viu nesta imagem a revelação de que o próprio Cristo santificou para sempre as lágrimas derramadas em momentos de angústia espiritual. As tuas lágrimas não são apenas tuas, são participação no mistério pascal, são comunhão com Cristo sofredor, são contribuição para a salvação do mundo. Pero aqui está o aspecto mais extraordinário desta revelação. Santa Teresa descobriu que quando uma alma chora verdadeiramente em oração, unindo conscientemente as suas lágrimas ao sofrimento de Cristo, essas lágrimas adquirem poder redentor. No céu, elas são transformadas em graças específicas para outras almas que estão passando por dificuldades semelhantes. É como se cada lágrima oferecida em união com Cristo se tornasse uma fonte de consolação para alguém em algum lugar do mundo que precisa exatamente daquela graça naquele momento. Consegues imaginar a responsabilidade e o privilégio que isto representa? A frase que Santa Teresa repetia nos seus momentos de maior sofrimento era: ou sofrer ou morrer. Ela tinha compreendido que sofrer com Cristo é a forma mais rápida de crescer em santidade e de participar da obra da redenção. Quando ofereces as tuas lágrimas ao coração de Jesus, não apenas encontras consolação para a tua própria dor, mas transformas-te num canal de graça para o mundo inteiro. Estás disposto a ver as tuas lágrimas desta forma? Consegues aceitar que o teu sofrimento, quando oferecido com amor, tem o poder de transformar não apenas a tua vida, mas também as vidas de pessoas que nem conheces? Há momentos na vida em que nos perguntamos se realmente estamos crescendo espiritualmente, ou se estamos apenas dando voltas em círculos sem sair do lugar. Já te sentiste assim? Como se, apesar de todas as orações, de todos os esforços, de todas as boas intenções, continuasses a ser a mesma pessoa com os mesmos defeitos e as mesmas limitações? Foi exatamente esta inquietação que levou Santa Teresa de Ávila a fazer uma descoberta revolucionária sobre o papel das lágrimas no crescimento espiritual. Ela compreendeu que cada lágrima derramada em sinceridade diante de Deus é, na verdade, uma semente de santidade plantada no jardim da alma. Santa Teresa descobriu que existe uma diferença fundamental entre as lágrimas que brotam da emoção humana e as lágrimas que brotam da ação do Espírito Santo. As primeiras podem trazer alívio momentâneo, mas as segundas operam transformações permanentes na alma. Ela escreveu: "Bem entendereis quando vêm daqui as lágrimas, pois são muito confortadoras e pacificam, e não alvorotadoras." Como distinguir umas das outras? As lágrimas verdadeiramente espirituais deixam na alma uma paz profunda, uma humildade serena e um desejo crescente de amar a Deus acima de todas as coisas. No processo de santificação, cada lágrima derramada em oração funciona como uma pequena morte do ego e um pequeno nascimento da vida divina na alma. Santa Teresa ensina que quando choramos verdadeiramente diante de Deus, estamos permitindo que Ele cave mais fundo no nosso coração, removendo camadas de amor próprio e plantando no lugar sementes de amor puro. É um processo doloroso, mas absolutamente necessário. Como ela dizia,
A alma que chega a este estado já não vive, mas vive Cristo nela. Compreendes o que isto significa? Significa que as tuas lágrimas são instrumentos que Deus usa para te transformar de dentro para fora. A frase mantra que Santa Teresa nos deixa para este processo de transformação é: deixai que Deus seja Deus na vossa alma. Quando choramos em oração com esta disposição de entrega total, estamos dando a Deus permissão para nos moldar conforme a sua vontade. No céu, cada lágrima derramada com esta intenção é vista como um sim dado à graça transformadora, como uma abertura para que o Espírito Santo opere em nós as maravilhas que nem imaginamos. Estás disposto a confiar neste processo? Consegues ver as tuas lágrimas como instrumentos de santificação nas mãos de Deus? Sabes qual é uma das visões mais belas que os anjos do céu contemplam? Não são apenas as grandes liturgias celestiais, nem apenas os momentos de êxtase místico dos santos. Uma das visões que mais comove o coração dos anjos é ver uma alma simples, talvez numa situação de dificuldade, ajoelhada no silêncio do seu quarto, derramando lágrimas sinceras diante de Deus. Santa Teresa de Ávila recebeu a revelação de que neste momento todos os céus se inclinam para contemplar este tesouro escondido. Uma alma que confia tanto em Deus que é capaz de chorar na sua presença sem medo de parecer fraca. A grande mística espanhola descobriu que existe uma hierarquia de valores completamente diferente no céu em relação à que existe na terra. Enquanto no mundo valorizamos a força, o controlo, a capacidade de resolver tudo sozinhos, no céu o que mais impressiona é exatamente o contrário. A humildade de reconhecer que precisamos de Deus, a coragem de nos mostrarmos vulneráveis diante dele, a sabedoria de chorar quando é preciso chorar. As lágrimas são a arma do coração que não pode ser recusada por Deus, ensinou São Gregório Magno, e Santa Teresa confirma esta verdade através das suas experiências místicas. Pero há algo ainda mais extraordinário que ela descobriu sobre o valor das lágrimas no céu. Cada lágrima derramada em oração é guardada pelos anjos como se fosse um diamante precioso, porque representa algo que nem mesmo os anjos possuem: a capacidade de sofrer por amor. Os anjos admiram as lágrimas humanas porque elas representam uma forma de amor que só os seres encarnados podem experimentar. O amor que é capaz de doer, de se sacrificar, de chorar pelo amado. Quando choras por Deus, estás oferecendo-lhe algo único no universo. Lágrimas de uma criatura que pode sofrer e que escolhe amar mesmo no sofrimento. Santa Teresa ensina-nos que no momento em que derramamos lágrimas verdadeiras em oração, não estamos apenas orando, estamos criando um tesouro eterno que jamais se perderá. Ela escreveu: recolheste as minhas lágrimas em teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Salmo 56, 9. A frase mantra que ela nos deixa é: cada lágrima é uma pérola no colar da eternidade. Consegues imaginar? As lágrimas que hoje te parecem sinais de fraqueza são, na verdade, joias que estás criando para a eternidade, tesouros que os próprios anjos contemplam com admiração e que Deus guarda no seu coração para sempre. Existe uma promessa nas Escrituras Sagradas que talvez nunca tenhas compreendido em toda a sua profundidade, mas que Santa Teresa de Ávila viveu de forma tão intensa que mudou completamente a sua relação com o sofrimento e com as lágrimas. É a promessa que Jesus fez no Sermão da Montanha: felizes os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, 4. Já te perguntaste o que significa exatamente este serão consolados? Santa Teresa descobriu que não se trata apenas de uma consolação futura no céu, mas de uma promessa que se cumpre já aqui na terra, de formas que a mente humana mal consegue compreender. A santa doutora da Igreja viveu na própria pele a realização desta promessa divina. Ela descobriu que cada lágrima derramada em sinceridade diante de Deus gera uma resposta específica do céu. Não uma resposta genérica, mas uma consolação moldada exatamente para a necessidade particular daquela alma naquele momento específico. É como se Deus tivesse um arquivo infinito de consolações personalizadas e cada lágrima fosse a chave que abre a consolação perfeita para aquela situação. Santa Teresa escreveu: é que verdadeiramente parece que a alma se aparta do corpo, porque se vê a perder os sentidos e não entende para quê.
Mister é, pois, que lhe dê aquele que dá tudo o mais. Pero a promessa vai ainda mais longe do que uma simples consolação. Santa Teresa descobriu que Deus prometeu transformar cada lágrima em fonte de alegria eterna. No livro do Apocalipse 21:4 lemos: "E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor." Isto não significa que Deus simplesmente vai apagar as lembranças do sofrimento, mas sim que vai transfigurá-las em motivos de alegria eterna. Cada lágrima que hoje derrama com amor será, na eternidade, uma fonte específica de felicidade que durará para sempre. A revelação mais impressionante que Santa Teresa recebeu sobre esta promessa é que Deus não espera pela eternidade para começar a cumpri-la. Já aqui na Terra, quando uma alma chora verdadeiramente em oração, algo no céu se move para trazer consolação. Pode ser através de uma palavra de amigo, de uma leitura que toca o coração, de uma brisa suave que acalma a alma, de um sorriso inesperado, mas sempre há uma resposta. A frase mantra que ela nos deixa é: Deus nunca fica em dívida com as lágrimas do coração. Consegues aceitar esta promessa? Estás disposto a confiar que cada lágrima tua gera uma resposta específica do amor divino? Há um poder oculto nas lágrimas derramadas em oração que poucos conhecem, mas que Santa Teresa de Ávila descobriu e que pode transformar não apenas a tua vida, mas também as vidas de todas as pessoas que amas. Alguma vez choraste por alguém que estava sofrendo e sentiste que as tuas lágrimas eram a única coisa que podias oferecer? Deixa-me revelar-te o que realmente estava acontecendo naquele momento. As tuas lágrimas transformaram-se numa das formas mais poderosas de intercessão que existem, numa oração que atravessa todos os obstáculos e chega diretamente ao coração de Deus. Santa Teresa descobriu que quando choramos por outras pessoas, seja pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, ou até mesmo por desconhecidos que estão sofrendo, essas lágrimas adquirem um poder intercessor que supera qualquer oração elaborada. Por quê? Porque brotam diretamente do amor, da compaixão genuína, do coração que se parte vendo o sofrimento do outro. Ela escreveu sobre momentos em que sentia tanta compaixão pelas almas que não fazia senão pedir orações a todos, e descobriu que as suas próprias lágrimas tinham mais poder do que todas as palavras que conseguia pronunciar. No céu, segundo a revelação que Santa Teresa recebeu, existe um fenômeno extraordinário que acontece quando alguém chora por outra pessoa em oração. As lágrimas do intercessor encontram-se com a misericórdia divina e formam como que uma ponte espiritual entre o céu e a alma pela qual se intercede. É como se cada lágrima derramada por outro se transformasse numa gota de graça que vai diretamente tocar o coração daquela pessoa, mesmo que ela esteja longe, mesmo que não saiba que alguém está chorando por ela. Já notaste como às vezes, sem explicação aparente, sentes uma paz súbita ou uma força inesperada? Talvez seja o resultado das lágrimas que alguém derramou por ti. A frase mantra que Santa Teresa nos deixa sobre este poder é: uma lágrima de amor vale mais que 1000 orações de costume. Quando choras verdadeiramente por alguém, não és apenas tu que estás intercedendo. É o próprio Cristo que está intercedendo através de ti, usando as tuas lágrimas como veículo da sua compaixão infinita. Por isso ela dizia que as lágrimas de intercessão são vivas centelhas para inflamar mais no amor. Compreendes agora por que às vezes sentes um impulso irresistível de chorar por alguém que amas? É o Espírito Santo querendo interceder através das tuas lágrimas. Estás disposto a ser este canal de graça para o mundo? Chegamos ao momento mais sublime de toda esta jornada espiritual que Santa Teresa de Ávila nos ensinou através das suas experiências místicas. O momento em que compreendemos que cada lágrima derramada em oração não é apenas uma expressão de dor ou de amor, mas uma semente de glória eterna que está sendo plantada no jardim do céu. Consegues imaginar o que significa olhar para as tuas lágrimas com esta perspectiva? Significa compreender que cada momento em que choraste diante de Deus foi, na verdade, um momento em que estavas cocriando com Ele a tua própria eternidade feliz. Santa Teresa descobriu, nos seus momentos de maior união mística com Deus,
que existe uma alquimia divina pela qual todas as lágrimas sinceras são transformadas em alegria imperecível. Não se trata de uma promessa vaga para um futuro distante, mas de uma realidade espiritual que já está em operação. Cada lágrima que hoje derrama com amor está criando, neste mesmo momento, uma fonte específica de alegria que te esperará na eternidade. É como se Deus estivesse recolhendo todas as tuas lágrimas numa taça sagrada que um dia se transformará no vinho da felicidade eterna. Pero há algo ainda mais extraordinário que ela descobriu e que representa o ápice de toda a espiritualidade das lágrimas. No momento em que uma alma compreende verdadeiramente o valor eterno das suas lágrimas derramadas em oração, ela experimenta já aqui na Terra um antegostar da glória celeste. Santa Teresa escreveu sobre momentos em que sentia uns júbilos e oração estranha, que a alma não sabe entender o que é, e que era um gozo tão excessivo da alma que ela não quereria gozá-lo a sós, senão dizê-lo a todos. É a experiência de quem descobriu que sofrer com amor é o caminho mais direto para a santidade. A revelação final que Santa Teresa nos deixa é que quando chegamos ao céu, cada lágrima que derramamos em oração estará lá esperando por nós, mas não como lágrima. Estará transfigurada em luz, em música, em perfume, em abraço divino. É por isso que Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará toda lágrima. Não as apagará, mas as transformará em matéria-prima da alegria eterna. A frase mantra final de Santa Teresa é: nada te turbe, nada te espante, que em a Deus tiene nada lhe falta, solo Deus basta. Quando compreendes que cada lágrima tua é um tesouro aos olhos de Deus, descobres que já possuis riquezas que nem imaginavas. Estás pronto para ver as tuas lágrimas como o que realmente são, sementes de glória eterna.